Jornal dos Trabalhadores apresenta Análise com Bruno Lima Rocha. Queria desenvolver um pouco sobre essa relação do Estado neoliberal e a necropolítica. Tem um trabalho já clássico, não é nem um trabalho acadêmico, mas tem a força, a potência de um trabalho acadêmico, que é o livro da Naomi Klein, e agora me foge o nome, que vergonha, eu latino-americanista, né? Do coautor do documentário A Doutrina do Choque, onde ela desenvolve uma tese. A tese tem alguns furos, mas tudo bem, está valendo como difusão da informação e debate, de como as experiências do neoliberalismo foram aplicadas no Chile do Pinochet, ou seja, a relação entre Chicago Boy e ditadura militar, tá? Ela não está errada, porque se a gente pegar alguns textos do Paul Krugman, que é um economista de tipo neoliberal arrependido, foi Nobel de Economia nos anos 90, aquela leva de arrependidos, Paul Krugman, Jeffrey Sachs, Stiglitz e outros mais, Joseph Stiglitz, que são arrependidos da titica que propuseram durante o governo Clinton. O Krugman foi lá atrás, na década de 50, e leu a tese de doutorado do Harry Kissinger, onde o Kissinger, que foi o grande conselheiro do Partido Republicano em temas internacionais, também propunha uma espécie de estado de choque, capitalismo de desastre, como foi implantado, por exemplo, na segunda invasão do Iraque dos gringos em 2003. Aí que está a necropolítica. É uma espécie de contagem de corpos permanente, tá? Por exemplo, na Guerra do Vietnã, o que o governo Lyndon Johnson queria? Queria aumentar o volume de mortos vietnamitas do norte e do sul para criar uma situação insustentável para que Hanoi não pudesse mais se contrapor ao governo de ventríloco de Saigon. A necropolítica é meio parecido, mas é mais ou menos assim, ó. Você tem saúde pública, tá? Ou ela é privatizada, como é o caso do Chile, mesmo pública tem que pagar, e aí se fosse pública e tivesse a pleno vapor, tinha 10 pessoas na fila, atendia as 10, demorava, mas atendia. Ela é pública, mas é semi-privatizada, tem 10, só atende 7, 3 vão morrer. Tá privada, tem 10, atende 5, 5 vão falecer. Para os cálculos das agências da ONU, a necropolítica ou a vulnerabilidade do serviço público tem equivalência para sociedades inteiras como se fosse um conflito de baixa intensidade. Pois bem, gente boa, é isso que a Laia quer, tá? Seja de caso pensado, tenho certeza que esse cálculo, essa conta faz parte do DDP, diferencial de pobreza, no conflito distributivo, ou seja, como era chamado na era Reagan, né? Reagan Hood, né? Tira dos pobres para dar para os ricos, com o Chicago Boy Paulo Guedes à frente. Seja na estupidez do Coronga Coisa, o Bolsonaro, que aí o seu universo político-ideológico, ele mais ou menos bate com o do Olavo de Carvalho, tá? Sendo que metade do que ele fala sequer entende, naturaliza as condições de vida, reifica, né, a pindaíba coletiva. Ou então naqueles que são muito espertos e faturam com a pobreza, que são os pastores pentecostais. Eu jamais vou afirmar que religião é um apelo do povo. Creio eu que nenhum latino-americano pode falar isso. Basta ver o papel da teologia da libertação nas guerrilhas, guerras, revoluções sociais que tivemos e teremos na América Latina, tá bom? Ou a teologia da missão integral do protestantismo de raiz que luta lado a lado do povo. Eu tenho vínculo com a Comissão Pastoral da Terra, eu jamais vou poder afirmar que ateísmo é bom e qualquer ideia do sagrado está errado. Mas esses caras são fariseus, eles manipulam mesmo, então o que eles precisam? Para não pressionar os governos, olha só que coisa boa. O Malafaia fica de boi de piranha, né? Venha para o culto, tá? E aí não pressiona a rede municipal de saúde e dá uma aliviada para o seu rival do mercado da fé, mas o seu aliado no proselitismo religioso, que é o cidadão lá, o Marcelo Crivella. Esse é o tipo de tensão. Então essa aliança, falta a milicada, né, que tá quieta, tá certo? E a segurança pública deu um tempo agora. Esse tipo de aliança faz com que a pressão sobre os governos seja menor.
que coloca na condição da naturalização. As pessoas não, é como falou o Bolsonaro, né? As pessoas vão morrer, mas a economia não pode parar, tá ok? Que é o oposto do que vem acontecendo, inclusive no governo Trump. Antes de gravar esses áudios aqui para o podcast que o Arthur Moura está organizando, está coordenando, eu vi em rede nacional de TV o maior pacote de ajuda econômica da história dos Estados Unidos está sendo implementado agora pelo governo Trump. Toda a onda austericida europeia vai dar uma interrupção agora para poder salvar a própria União Europeia, incluindo o Reino Unido, do demente, do imbecil, do estúpido do Boris Johnson. Então, os países poderosos do capitalismo, na hora que a coisa aperta mesmo, eles ligam a outra chave e falam: acabou a brincadeira. Estamos em guerra, estamos em calamidade, estamos em economia planificada. O Baranistão não. A América Latina fica mais contraída em relação a isso. E no caso brasileiro, não é só um Estado neoliberal, porque o DFHC também foi, porque o segundo governo Dilma também foi em parte, o governo Levina. Temer então nem se fala. Mas é um governo com mentalidade ultraliberal, como se fosse uma doutrina do choque aplicada na ditadura do Pinochet. Inclusive está até um Chicago Boy de raiz lá ainda, trouxeram um especulador como Paulo Guedes para acabar com a economia brasileira e afundar a sociedade junto. E aí tem que escolher entre fazer proselitismo e governar. O coronga coisa, o Bolsonaro, está escolhendo o proselitismo. A consequência é inimaginável. Todas as portas do inferno estão abertas, mas depois a conta vai ser paga, tenho certeza disso. Você ouviu Análise com Bruno Lima Rocha.